Lei de número 26, Lei do Entusiasmo. Eu juro, mas juro mesmo, que eu fiquei muito feliz, muito entusiasmada com a potência quando eu terminei de escrever essa aula aqui, e eu não faço nem ideia, né? Quer dizer, até faço, né? A energia vem, né? A gente se coliga a essa vontade que nós estaremos falando aqui hoje sobre esse aspecto, né? Então vamos lá. Leis correlacionadas, lei da duração e densidade, lei da realidade, lei da cocriação, lei da atração magnética, lei do ritmo, lei interior, lei de sintonia, entre tantas outras. Hoje vamos refletir, então, como já foi dito, sobre a lei do entusiasmo. Ela já foi brevemente citada na segunda parte da lei da cocriação e agora merece que coloquemos a nossa atenção sobre ela especificamente. Mesmo porque sem entusiasmo a nossa vida fica assim, meio sem graça, alguns até adoecem. Muita coisa ajuda no entusiasmo, até alimentação, roupas, músicas, contato com a natureza, mas também aquela vibração que eu sempre falo, as vibrações da cor azul que chamam primeiro raio. E o mais interessante é que todas as possibilidades de manter o entusiasmo estão nesses exemplos que eu disse, porque as frequências vibratórias estão em tudo, na música, nas roupas, na alimentação. Então eu vou deixar lá na nossa sala de aula exemplos, né, de alimentos, de músicas, de coisas, roupas, que nós podemos nos valer de tudo isso para ficarmos mais assim entusiasmados, ok? Mas o que diz a lei do entusiasmo? Ela diz, segundo códigos, né, que nós devemos agir continuamente movendo o fluxo das energias, tornando possível a manifestação de algo. E eles, né, o pessoal da equipe Era de Cristal e Somos Todos Um, que colaboraram nesse processo, explicam que só é possível que algo se manifeste se houver uma ação contínua movendo o fluxo das energias, o que é diferente de perseverança, que está mais para insistência e não move o fluxo das energias. Vamos ver por quê. Gosto, sim, da perseverança, mas como sinônimo de não desistir, como tudo na vida. Passado da dose, transforma-se em insistência. E, pois, né, a insistência é obra do ego, e vocês sabem disso, o qual exagera. Por que ele exagera? Porque ali é colocado uma dose de medo. Sim, o medo de que algo falhe. A lei do ritmo, então, ela pode entrar aqui. Não como algo que na hora pende para um lado, para uma via, outra hora para outro, mas para manter o ritmo. Como uma melodia, com uma frequência, com uma cadência, né? Que nós praticamos algo e se perdemos o ritmo, perdemos o foco. Se perdemos o foco, perdemos o entusiasmo. Se perdemos o entusiasmo, perdemos o foco. Dá para entender? E para nós há uma linha tênue que separa colocar foco em algo e insistir. É diferente. Vamos pensar assim. As ondas, quando batem nas pedras, não fazem por insistência, não fazem por medo, fazem porque é da natureza delas, porque é movimento. Como inspirar e expirar dos nossos pulmões, né? Como o coração que mantém um ritmo, não por insistência, mas porque esse ritmo é sinônimo de vida. Sístole, diástole, e fica assim, né? Assim como o universo que expande e recolhe, como se fosse o movimento do mar, a respiração, as batidas do coração. Importante, muito importante lembrar aqui. Por que no Códex é dito que a insistência ela não move? Porque ela tem medo.
né? A insistência, ela move para um outro lado, e aqui a gente está falando do caminho do lado certo, né? A insistência é a base do medo, isso não é via correta. Aqui nós trabalhamos para fluirmos na via correta. Então a via correta não tem insistência, não tem, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, não tem nada, as coisas simplesmente fluem. Quando nós pensamos em algo que nós desejamos, por exemplo, mas que isso seja bom para mim, para que isso venha à minha realidade, né? Não sei se vocês lembram da lei da realidade. A realidade é aquilo que está na cabeça de uma pessoa e é diferente de uma para outra, porque tem todo um histórico de interpretação do mundo, aí entra os campos mórficos e tudo mais, né? Vocês sabem como isso funciona. É necessário que haja também duração e densidade, como lembra o pessoal do Códex também, né? Lembram dessa lei? Lei da duração e densidade. Ou seja, não insistir, mas manter o entusiasmo. Aquilo precisa ganhar massa para existir e permanecer ali, né? Às vezes as coisas elas vêm para nossas vidas, mas elas vão embora. A gente fala assim, puxa vida, acabei de ganhar, agora eu perdi. Já aconteceu comigo, muitas vezes. O entusiasmo é o que move a duração e a densidade de algo que eu quero ver manifestado. Entusiasmo também tem a ver com motivação. Sem motivação, não nos movemos. Por exemplo, os nossos pensamentos, parece que eles vêm, né? Eles vêm e nos orientam para onde a gente tem que ir. Mas junto com ele tem um fio de sentimento, né? De otimismo. Que otimismo não otimismo é um pensamento? Não, é uma sensação. Então também ele não é sentimento. Então vejam, essa sensação é como se fosse a energia dos dois que se casassem, né? Para a gente ser otimista, ser persistente, mas como as ondas do mar, como a batida do coração, mantendo o ritmo, o fluxo, mantendo essa coisa da vida que pulsa em nós, né? Por exemplo, da minha parte, porque eu venho, né, como já contei para vocês, dessa área, vim da área ambiental, embora minha formação fosse em jornalismo, eu me movo até hoje para trabalhar o planeta Terra, uma nova vida sobre a Terra. Então isso é a parte ambiental que eu faço, mas ela é uma educação ambiental, né, mais fora da caixinha, é uma educação para a vida, vamos dizer assim, porque a vida envolve essas áreas, né? Não dá para a gente esquecer, desvincular este ser do meu ser, das relações e da relação dessas pessoas com o planeta, porque toda a nossa vida é sustentada pela nossa mãe Gaia, certo? Para além das motivações humanas observadas por Maslow, né, na sua pirâmide de necessidades, ou das necessidades do ego. Isso tem a ver com motivação, né? Porque ele fala dessas motivações bem básicas. E veja aqui como fica claro o conceito de realidade quando nós entendemos o ego, quando nós incluímos o ego como motivador para a criação de tanta coisa que uma pessoa acha que ela necessita. E vou mais longe. Nesse sentido, as motivações são quase sempre do campo material, a autorrealização material. São raras as pessoas que também têm motivações para a autorrealização no sentido do engrandecimento humano, da evolução humana, porque nós estamos aqui para trabalhar a nossa evolução enquanto humanos. Não esse humano de terceira dimensão, esse humano de origem animal que nós vamos tratar agora. Então vamos voltar às necessidades do ego só para fechar isso aqui. Bom, nós sabemos que ele anda de mãos dadas com o nosso cérebro, com sua parte que cuida da nossa sobrevivência, né? Falando do ego.
E agora vamos avançar um pouquinho mais no sentido das neurociências, pois algumas das nossas motivações estão relacionadas também à nossa sobrevivência. Vamos ver algumas delas? A fome, a sede, o frio, que geram impulsos que nos levam a comer, a beber, a nos proteger. E isso faz que mantenha a nossa homeostase. Ou seja, homeostase é um estado de equilíbrio para que não haja perda excessiva de energia. Ou seja, manter o equilíbrio hidroeletrolítico e térmico entre o meio intra e extracelular. Essas motivações podem estar ainda relacionadas a necessidades fisiológicas como o sexo, que tem origem animal, apenas para a perpetuação da espécie. Nós vimos, né, a questão da produção da ocitocina, que foi, né, através da relação sexual que veio, e do cuidado com a prole, né, que a humanidade, ou na evolução do animal para o humano, ele foi desenvolvendo o afeto e o cuidado. Então isso é muito importante. E aí nós entramos na questão do prazer. E quando nós falamos em prazer, entramos na separação que é feita pelo nosso cérebro emocional, que coloca, estou mais perto da vida de um lado, prazer de um lado, estou mais perto da morte do outro, né? Os desprazeres do outro, que nós já estudamos. Vejam a figurinha aqui para a gente recordar. Significa que esses comportamentos têm como objetivo principal reduzir a tensão inicial ou gerar a sensação de bem-estar. Em outras palavras, são os resultados das ações dos estados motivacionais, os quais levam à homeostase e à busca pelo prazer, né? Busca pelo prazer, estou mais perto da vida, sobrevivência. Falta de comida, sede, frio, estou mais perto da morte. Menos sexo, mais risco de extinção da espécie. Estudos neurobiológicos mostram que existe uma correlação entre motivação e a ativação do hipotálamo, já que ele é responsável pelo controle da temperatura corporal, da homeostase, centro da fome e da sede. Conseguem começar a juntar as pecinhas do nosso quebra-cabeça agora? Nananana. O hipotálamo também secreta hormônios que controlam diretamente a hipófise e indiretamente diversos órgãos vitais. E você me pergunta, o que isto tem a ver com a lei do entusiasmo? E eu te respondo. Ora, estamos aqui tentando avançar na escala evolutiva, entendendo como as leis funcionam, mas como o nosso corpo funciona. Vejam como esse corpo ainda guarda uma tecnologia baseada na sobrevivência da espécie e não na evolução da espécie. Essa mudança que buscamos abre portas para um controle neste corpo animal em todas as áreas da vida. Então é essa nossa consciência que vai transformar a nós. Não é uma evolução fisiológica, mas uma evolução no nível da nossa consciência. E falo mais, as crianças de hoje, seus alunos, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, estão muito mais prontos para tudo isso do que nós. Então, por isso é que eu recomendo, e recomendo em vocês também, como um grande presente, aí um presente para vocês oferecerem para as pessoas que vocês amam, esse entendimento para essas pessoas, porque abre uma visão nova de vida. As leis correlacionadas que citamos, né, como a lei da cocriação, lei da atração magnética, lei interior ou lei da sintonia, apenas agem nas nossas vidas quando nós nos abrimos para uma outra forma de entendimento diferente daquele que aprendemos na escola.
que nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Isto é absolutamente animal. Estamos aqui para avançar, para criar uma vida mais feliz, não apenas no sentido material. Consegue entender? Quando nós entendemos o quanto ainda somos guiados por esse aplicativo de sobrevivência e não buscamos entender este nosso passado, todo o passado, né, que está no nosso campo morfogenético, no nosso DNA, em tudo que ensinaram para nós de geração em geração, até mesmo as metodologias, né, por mais que no sentido pedagógico a educação avance, sempre ainda é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então nós precisamos trabalhar, ensinar a viver e não simplesmente ensinar coisas que são aplicadas na vida e olhe lá, né? E olhe lá. Vai depender muito da área que a pessoa vai querer trabalhar, mas muita coisa não vai servir para muitas pessoas. Então, quando entendemos, né, o quanto nós somos guiados por esse aplicativo de sobrevivência e não buscamos entender esse passado, o que passaram os nossos ancestrais, como o nosso corpo está programado para sobreviver, tanto física como psicologicamente, vamos continuar vendo inimigos, né, porque isso é um instinto animal, e nos sentindo vítimas, que também tem a ver com um é animal e o outro é o cérebro emocional mal direcionado, né? Todo esse mundo de desgraça é resultante da sobrevivência do mais forte. Então você olha para o mundo e vê corrupção, violência, lá na cabecinha dessas pessoas que querem levar a melhor, ser o macho alfa, vamos dizer assim, é instinto animal de sobrevivência. São as pessoas quanto mais carentes, e a gente nunca julgar quanto carente é a pessoa, porque você não está vendo o que está escrito aqui no campo dela. Você pode estar vendo uma manifestação daquilo que ela está te mostrando ali naquele momento, mas é para não julgar, nunca, jamais julgar, né? Então, quando nós sentimos essas influências, nós percebemos que são essas pessoas, né, não são mal intencionadas, elas são mal criadas, não no sentido são mal informadas, vamos dizer assim, né? Por quê? Olha, eu vou contar um segredo para vocês, talvez eu já tenha falado e vale a pena eu falar de novo. Por que eu comecei essa formação aqui? Porque primeiro, porque eu estudei as leis há muitos anos e voltei a estudar as leis já mais madura, com mais entendimento, e percebi quanto isso fez diferença na minha vida. Então, como nós estudamos, né, nós vimos, né, essa questão do efeito espelho, quando eu vejo o que está estranho no outro é porque isso reside em mim. Então, na verdade, o outro só está me ajudando. Então, ao invés de eu apontar o dedinho, eu olho para mim e trabalho isso em mim, né? Então, existe uma diferença muito grande. Então, pela lei da atração, nós também, entre tantas coisas, atraímos aquilo que nós vibramos com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, como poder da mente coletiva, e então, pela lei da atração, nós não apenas atraímos para nós aquilo que nós vibramos pelos nossos pensamentos e sentimentos, como também há o poder da mente coletiva. E o que a coletividade, o que a humanidade está vibrando, o que a humanidade está atraindo, se tudo o que ela vê na televisão, nos meios de comunicação, são coisas que levam ladeira abaixo. A lei da sintonia, ela é um instrumento de cura, onde os conflitos do planeta são reduzidos à medida que cada indivíduo elimina as lutas dentro de si e firma suas ações em patamares superiores aos dessa dimensão humana, onde nós vivemos, né? E a maior parte da humanidade vibrando, pensando e agindo na contramão. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês
Um salto quântico no cérebro global, do Irving Laszlo. Ele é um cientista, né, um pensador, um dos maiores teóricos do campo dos sistemas, né, teóricos de sistema da atualidade, indicado 2 vezes ao Nobel da Paz. E ele diz que a próxima evolução é a evolução da consciência humana. E agora eu vou ler um trechinho para vocês, né? E depois a gente comenta bem rapidamente para encerrar essa aula. Vários pensadores tentaram definir qual seria o próximo passo na evolução da consciência humana. O sábio Sri Aurobindo considerou a emergência da superconsciência, e nós já vimos isso, em alguns indivíduos como próximo passo. De maneira semelhante, o filósofo suíço Jean Gebser falou do advento da consciência integral quadridimensional, então 4ª dimensão, que emergiria dos estados anteriores da consciência arcaica, mágica e mítica. Então, assim, esta parte, digamos, meio metafísica também vai sendo elevada, né? O místico norte-americano Richard Burke descreveu a consciência cósmica como o próximo estágio evolutivo da consciência humana, que se dirigiu à consciência simples dos animais à autoconsciência dos seres humanos contemporâneos. Olha, falamos disso hoje, hein? O processo evolutivo em 6 níveis, né, de Ken Wilber, leva a consciência física, pertencente à matéria não viva, passando pela consciência biológica associada com os animais, que nós vimos hoje, pela consciência mental, características dos seres humanos, até a consciência sutil, que é arquetípica, transindividual e intuitiva. Por sua vez, essa última nos leva à consciência causal e, no último passo, à consciência suprema chamada de consciência enquanto tal. Então, e aí vai embora, né? Esse livro indico também, vou colocar lá na nossa sala. Então, meus amores, precisamos realmente, né, mudar os nossos aplicativos, que é o que eu venho falando desde o início dessa formação aqui, se a gente busca uma nova humanidade. Manter o entusiasmo no nosso processo evolutivo é imperativo se desejamos fazer realmente a diferença para as nossas famílias e para a família de Deus na Terra. Então lembrem-se de uma coisa: quem esmorece é o ego, quem desiste é o ego. Então nós precisamos fazer o quê? É o tema dessa aula aqui. Então eu quero saber se vocês estão entusiasmados. Estão entusiasmados? Então vamos lá, entusiasmados para a nossa próxima aula. Vamos tentar refletir sobre isso, praticar, né, o entusiasmo, estar sempre mantendo a alegria, a felicidade, a esperança, se conectando com as coisas que geram esses estados de potência, né, que são essas frequências de primeiro raio, que elas são relacionadas aqui, de certa forma, ao violeta numa ponta e o azul na outra. Então vamos lá, até a próxima.